sejam bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze, esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Além do podcast, a Abralimp possui também a revista IG Plus. Como destaque dessa semana, houve uma reportagem sobre o congresso da Abrafac, Expo FM 2022. Aliás, também foi um assunto aqui recente, né, no nosso IGCast, com a Irimar e com a Lívia da Abrafac. A matéria completa está na revista. Você pode acessar gratuitamente através do nosso site www.revistaigplus.com.br. Este episódio e os demais também estão disponíveis, né, nas plataformas digitais como YouTube e Spotify. Hoje aqui no IGCast nós vamos conversar sobre a inclusão, né, da pessoa com deficiência no mercado de limpeza profissional. Está aqui comigo a Juliana Godoy, ela é coordenadora de recrutamento e admissão da Gocil, formada em psicologia e atua na área de recrutamento há 11 anos e trabalha nessa área de setor de serviços há 8 anos. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, vamos começar aqui os nossos questionamentos. Juliana, como é, né, esse mercado sobre inclusão? E deve ser muito comum, né, as pessoas não saberem, né, ainda hoje como lidar com essas pessoas com deficiência. Como fazer para acolher essas pessoas para que se sintam mais confortáveis, mais acolhidas? Isso na verdade é um desafio diário, né? Eu falo do ponto de vista de seleção, mas a partir do momento que a gente seleciona a pessoa com deficiência, tem a questão de incluir a pessoa definitivamente dentro da cultura da empresa, dentro dos princípios, né? E a pessoa se sentir parte da equipe como um todo. Então, assim, é um desafio diário, porque a gente enfrenta várias barreiras, né? Tanto a dificuldade da própria pessoa, às vezes, entender e aceitar a questão da deficiência, porque nem todo mundo tem o conhecimento, né? A gente enfrenta algumas situações assim, a pessoa é deficiente e ela acha que vai ser prejudicada se ela sinalizar para a empresa, porque ela não sabe que existe uma lei de cotas, né? Que as empresas são obrigadas, por lei, a contratar pessoas com deficiências. Então, a própria pessoa omite isso da empresa, né? Que, na verdade, poderia até ser considerado um benefício, né? No momento que a gente está enfrentando aí todo mundo correndo atrás de cumprir cota. Além dessa questão de diversidade, que hoje em dia é a pauta atual, né, de todo o RH, de todas as empresas, não tem como falar que a gente não tem discutido sobre diversidade, né? Então, a gente enfrenta uma série de desafios. Então, a contratação, depois é a inclusão, de fato, dessa pessoa no dia a dia, né? Seja a área que for. Então, os serviços acaba sendo um pouco mais desafiador, né? Devido a gente estar alocado dentro de clientes. Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que é essa interação cliente e prestador de serviço? Então, a gente tem que sempre considerar a acessibilidade do local que a pessoa vá trabalhar, porque a gente contrata uma pessoa não para ficar na sede da empresa, não vai ficar trabalhando dentro da sede da Gocil, a pessoa vai ficar alocada em um dos nossos tantos clientes que a gente tem aí no Brasil todo. Então, a gente tem que se preocupar com a acessibilidade do local de trabalho, o risco da atividade, que não pode de maneira alguma prejudicar, né, a deficiência da pessoa ou agravar. E a gente tem essa questão assim, do cuidado de entender se o cliente também tem uma política de diversidade, se a pessoa às vezes é acolhida pelo time Gocil, mas lá na ponta talvez não vai encontrar algum questionamento, né? Alguma situação que possa deixar ela constrangida. Hoje em dia, né, com a mudança do mercado, esse assunto está muito em alta, é difícil a gente encontrar barreiras, né? Dificilmente a gente vai encontrar um cliente que fala, não, eu não aceito uma pessoa com deficiência, né? A gente não tem esse tipo de contratação aqui. Isso hoje em dia não existe mais. Mas a gente tem sim uma preocupação. Então, assim, se é uma indústria, obviamente eles vão ter uma sensibilidade em relação ao trabalho. Então, assim, em determinadas áreas de produção, uma pessoa de limpeza não poderia ter, por exemplo, uma deficiência auditiva, né? Porque o barulho das máquinas pode ser que prejudique de alguma forma, né? Então, a gente tem um pouco mais de cuidado por parte dos nossos clientes, mas não a resistência, vamos chamar assim.
Muito legal isso, né? O que considera-se, né, uma pessoa com deficiência de acordo com a lei? A gente estava batendo um papo antes de iniciar o programa. A gente tem, na verdade, 4 tipos principais, né, vamos dizer assim, deficiência física, né, intelectual, auditiva e visual. Então, esses são os principais níveis de deficiência e dentro dessas principais categorias a gente tem uma série aí de doenças, enfim, que podem ser entradas nesse rol de deficiência, né? É um cuidado que a gente tem, então, para a pessoa ser considerada uma pessoa com deficiência perante a lei, ela tem que ter um laudo, né, caracterizador. Uma das características que precisa é que seja uma condição definitiva, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem uma condição de qualquer dificuldade ou qualquer questão que seja definitiva, é considerado deficiente, né? É uma situação transitória, não. Então, a gente fala, às vezes, num caso de um transtorno mental, as pessoas falam, será que pode ser enquadrado na cota? Não, então só, assim, por exemplo... Burnout entra? Não entra. Não entra. De transtornos psicológicos, a parte que a gente fala mental, intelectual, entra a esquizofrenia, porque é uma condição crônica, né? A partir do momento que a pessoa adquire a esquizofrenia, ela não tem mais... Ela é tratável, mas não é uma doença possível de cura. Então, assim, essa entra no rol de deficiência, as outras não. Então, depressão, bipolaridade, dificilmente vai entrar. A gente estava conversando também que no Brasil aí tem 46 milhões de pessoas deficientes, né? E só apenas 1% está no mercado de trabalho, né? Sim. Como é que a gente faz para aumentar esse percentual? Aí que está o nosso desafio, assim, eu falo até, assim, pelo cenário que a gente está vivendo hoje na Gocil, a gente tem há 2 anos, né, ampliado as nossas políticas de diversidade. Na verdade, assim, a gente já tinha um projeto de política de diversidade, mas a gente não tinha isso no papel, não tinha isso divulgado, né, e a gente começou a abraçar a causa mais forte nos últimos 2 anos, né, e de um ano para cá isso se intensificou, principalmente com a questão de deficiência. É um desafio que eu falo por mim, mas eu acho que todo profissional hoje de recrutamento e seleção tem essa dificuldade, que é encontrar aonde estão essas pessoas. Aonde estão as pessoas com deficiência. Por quê? Eles estão, por um lado, procurando emprego, porque quando a gente os encontra, eles falam, nossa, eu estou há tanto tempo procurando emprego, e a gente está procurando essas pessoas, mas não dá aquele match, sabe? Assim, aonde eles estão procurando, é onde a gente está divulgando, porque a gente não se encontra, é muito difícil encontrar. Então, uma pergunta assim que eu me faço todos os dias, sendo muito sincera com você, aonde mais a gente pode encontrar as pessoas com deficiência, para incluir elas no nosso... mercado de trabalho. Então, assim, às vezes eu não tenho uma vaga ou aquela vaga, né, não é compatível com uma pessoa que a gente encontra, né? Pessoal de RH, assim, a gente tem grupos, a gente participa de fóruns, de eventos, a gente compartilha com outro colega que tanto está precisando, né? Vamos falar, assim, claramente de cumprimento de cota, mas também abraça a política de diversidade, sim, né? Não é só mais uma obrigação, né? Não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, a gente tem... a barreira do preconceito está muito menor, né? Então, a gente tem, vamos falar assim, a dúvida das pessoas, assim, como conversar, como abordar, se pode perguntar, se não pode, porque hoje em dia todo mundo tem medo, assim, de falhar de alguma forma, a forma como falar, né? Se você falar determinados termos, você pode ser mal interpretado, e todo mundo é um aprendizado constante, né? Ontem um termo era considerado ok, hoje já não é mais, amanhã também não vai ser, então a gente tem cuidados, né? E receio, obviamente, de errar, mas eu não vejo mais essa questão do preconceito e não vamos contratar só para cumprir cota. Não, todo mundo tem esse pensamento de inclusão social mesmo, esse projeto, né? É um novo modelo, a nova cara do RH, né? E acho que de todas as empresas. Um super desafio. Um super desafio. Não posso falar que não, um super desafio. Eu tava dando uma olhada num compromisso, né, de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS que a FEMACO, né, junto com o CIEMACO e a OSEAC São Paulo fizeram. Com o objetivo de criar campanhas, né, de formatar mão de obra, de divulgar as vagas, processo de seleção, acessibilidade, segurança e saúde do trabalho, né, o PCMSO, PPRA, uma comissão de acompanhamento. Isso tem ajudado, Juliana?
Sim, na verdade é mais uma das fontes que a gente pode talvez encontrar a pessoa com deficiência, né? Reabilitado, para a gente entra como pessoa com deficiência, né? Então o INSS tem um papel importante nisso. O sindicato, então eu falo mais pelo SEMACO, né, que é o que eu conheço, então eles disponibilizam espaços, né, eles fazem divulgação, eles têm bancos, às vezes, de pessoas com deficiências que são vinculadas ao sindicato, e eles vão divulgando o currículo e fazendo a convocação quando a gente necessita, né? Então, preciso fechar uma vaga, a gente consegue utilizar o espaço do sindicato para eles fazerem essa parceria com a gente de busca de profissionais. Então, acaba ajudando, né? É mais uma possibilidade de contratação. Legal. Eu vi também, achei interessante, né? Houve uma feira para as pessoas, né? Para encorajar o protagonismo profissional de pessoas com deficiência em Curitiba. Achei bastante interessante também eles promoverem, né, uma feira desse formato, né? Para ajudar as empresas e ajudar as pessoas a buscarem, né, as suas vagas aí do trabalho. Você falou, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho para nós, né? Como é que o cliente enxerga, né, esse engajamento, né, do profissional com deficiência? Porque nós estamos na casa de um terceiro, né? Como é que ele enxerga isso? Como é que ele se adapta, né? Até porque às vezes a acessibilidade é complicada, nós temos algumas dificuldades. Na verdade, a grande maioria hoje das empresas, elas têm uma adaptação, né? Já tem acessibilidade local, mas a gente tem que pensar assim, acessibilidade para todos os níveis de deficiência, né? Porque normalmente quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa o quê? Num banheiro de cadeirante, rampa, elevador. A gente acaba não pensando que às vezes se você for contratar uma pessoa, por exemplo, com nanismo, exige uma outra preparação do ambiente de trabalho. Então hoje o que a gente enfrenta né, vamos falar assim, fazer um acordo com os clientes dos tipos de deficiências que eles conseguem abraçar, né? Então, a gente fala, olha, temos profissionais com deficiências, vocês têm alguma restrição? E normalmente eles vão pontuar, olha, aqui, sei lá, a gente não tem como contratar uma pessoa, por exemplo, deficiente visual severa, assim, né? Sem nenhum nível de visão, porque a gente não tem software, a gente não tem piso adaptado para a pessoa andar com a bengala e se localizar. Então, é uma situação, né? E aí geralmente eles pontuam, então eles vão falando nesse sentido, olha, a gente consegue sim, desde que seja determinados tipos de deficiência, porque a gente não consegue abraçar todos, né? Isso é uma realidade, acho que poucas empresas conseguem abraçar todos os tipos de deficiência. Pensando que a gente está na casa do cliente, a gente tem que ir pelo que ele já tem ali no local de trabalho, porque não dá para eles se adaptarem só por conta dos terceiros, né? No futuro, né? Claro que assim, às vezes a gente tem uma situação de inclusão que a própria empresa olha e fala, poxa, eu poderia mudar aqui, mexe uma coisa e outra e acaba se adaptando para o futuro, né? Mas agora a gente tem que trabalhar com a acessibilidade que o cliente fornece. Então a gente sempre tem que ter um bate-papo antes de realmente incluir a pessoa no local de trabalho. Processo, né? Sim. Você acha que essa política de diversidade vem crescendo entre as empresas nos últimos anos e nós estamos no caminho certo? A legislação acompanha essa mudança? Então, é uma discussão boa essa, né? Tem pessoas que são, vamos dizer assim, favoráveis 100% ao percentual da cota, né? Que geralmente é de 5% para grandes empresas. Tem pessoas que acham que é um número muito grande. Então, qual é a questão? 5%, né, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa vai ter, a gente acha que é um número grande, mas quando a gente lembra que tem 46 milhões de pessoas com deficiência, não é um número tão grande assim, né? Mas, ao mesmo tempo, não são todas as 46 milhões de pessoas com deficiência que estão hoje aptas para entrar no mercado de trabalho em qualquer nível, né? Então, assim, é uma discussão boa.
Eu acho que hoje em dia as empresas estão trabalhando para cumprir sua cota e para ser locais de trabalhos inclusivos, então, tanto profissional com deficiência, quanto todas as outras áreas relacionadas à diversidade, porque isso é o olhar para o futuro, né? A gente já tem tido essa discussão há muitos anos e agora eu acho que está acontecendo realmente, né? Das pessoas estarem mais engajadas nesse assunto. Mas não deixa de ser um desafio, né? Então, a gente tem sempre olhar também assim, a contratação de pessoa com deficiência, a gente vai conseguir cumprir? Tudo o que a lei pede, a gente consegue cumprir nos mínimos detalhes? Não é tão fácil, né? Então, eu sei que existe aí uma briga de, talvez, flexibilização da legislação, né? Tem gente que acha que não deveria ter, porque as pessoas iriam contratar de qualquer forma, deficiente ou não, né? E as pessoas com deficiência, na verdade, entendem que não, que eles não seriam contratados se não fosse a lei. Então, é uma briga, assim, que tem todos os lados aí para a gente considerar. Só a nível de informação, né? Esse percentual que a Juliana comentou com a gente varia de acordo com a quantidade de funcionários que a companhia tem, né? A lei diz que o Ministério do Trabalho e Previdência Social deverá gerar estatísticas, né, sobre o total de empregados e vagas preenchidas, né? Nós temos alguma informação sobre isso? Não? Tem alguns canais, assim, né? Até mesmo do governo, quando você entra no portal lá de pessoas com deficiências, eles geram, mas não está 100% atualizado, né? E eu acho que o que tem muito são os números dos reabilitados do INSS, né? Que o INSS disponibiliza, né? E o número macro, né? Que seria esse número de 46 milhões de pessoas com deficiências, que eu acredito que isso seja muito baseado em censos, né? Em números que eles fazem através de pesquisas. Você tem alguma informação sobre o grau de instrução dessas pessoas, não? Assim, eu não tenho dados, né? Mas a experiência as pessoas têm baixa escolaridade na maioria dos casos, né? Então, assim, a gente tem... porque a própria deficiência, às vezes, limita a pessoa a ter um alto nível de escolaridade. Então, assim, quando a gente pensa numa deficiência, uma amputação de um membro superior, né? É possível a pessoa entrar num ensino regular, fazer, né, todo o trajeto dela escolar, né, desde o ciclo básico até superior, enfim. Mas e quando é uma pessoa, por exemplo, deficiente auditivo? Nossas escolas, elas estão preparadas para abraçar essa pessoa e dar um ensino de qualidade? Se a gente for pensar no ensino público, então, assim, quantas escolas públicas estão hoje adaptadas para uma pessoa deficiente auditivo, deficiente visual, um cadeirante? Então, alguns tipos de deficiência, ou mesmo assim, deficiência intelectual, né, que exige ali uma participação mais próxima de ensino, quando que as escolas estão adaptadas, né? Se a gente for pensar em ensino público hoje no Brasil. Então, a gente vê muita dificuldade dessas pessoas ao longo da vida, né? Além do que, hoje em dia, esse assunto está em alta, mas imagina uma pessoa que estudou, sei lá, 15, 20 anos atrás. Provavelmente essa pessoa enfrentou ali muita barreira de preconceito que acabou fazendo com que ela desistisse de estudar, né? Então, isso é a realidade que a gente enfrenta hoje. Claro que tem pessoas com deficiências, assim, que estão em altos cargos porque conseguiram, sim, ter uma trajetória de desenvolvimento, né? A partir de ensino mesmo, e foram tendo oportunidades ao longo da vida. Mas isso não é a regra, é um pouco mais complicado. A empresa acaba desenvolvendo treinamentos, cursos internos para que você faça a capacitação dessas pessoas, né? Também. E porque, na verdade, assim, não só das pessoas, quanto de quem vai trabalhar com ela, né? Porque a gente tem que pensar até numa coisa básica. Uma pessoa que é deficiente auditiva, quantas pessoas em volta dela falam Libras, né? Então, como que a gente vai inserir essa pessoa se a equipe, a empresa não fala Libras? Como essa pessoa vai se comunicar? Como ela vai receber uma instrução de trabalho? Então, assim, e aí no sentido que você me perguntou, se a empresa acaba fazendo um treinamento ou mesmo a capacitação, como que vai ser essa capacitação? A empresa vai ter que disponibilizar recurso para capacitar essa pessoa dentro do mercado de trabalho. Então, em prestação de serviços, se a gente for pegar uma área de facilities, é um pouco mais tranquilo, né? Assim,
de treinamentos, cursos, porque a própria empresa tem esse know-how para fazer. Então, é uma situação ok. Agora, quando a gente vai para a prestação de serviços de segurança, por exemplo, sai um pouco da nossa caixinha. A gente não tem como fazer uma capacitação de um vigilante, né? Geralmente isso é feito pela Polícia Federal, né? Então, lá a gente não sabe até que ponto eles são adaptados ou não. Então, assim, mais uma vez a gente entra no desafio diário, né? Da inclusão da pessoa com deficiência. E aí também não expor a riscos desnecessários, né? Exatamente, que é uma preocupação, né? Assim, ninguém quer que a pessoa seja colocada em risco ou que, de alguma forma, ela fique em risco ocupacional. Então, assim, né? O risco de sofrer um acidente de trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque essa preocupação da empresa são com todos os funcionários, né? Toda empresa tem essa preocupação de não ter nenhum risco. Então, com a pessoa com deficiência, eu acho que isso fica um alerta um pouquinho maior, assim, né? De não ter esse risco para a pessoa. Existe uma política definida a nível de salários para os deficientes ou é a mesma condição? É a mesma condição. Até é importante isso que você perguntou, é a mesma condição e, na verdade, é a mesma condição em todos os termos. Então, é a mesma condição de carga horária, é a mesma condição de benefícios, por exemplo, vale-refeição, vale-transporte, e é a mesma condição salarial. E acontece, né, eventualmente, existe, sim, um projeto de lei que ainda não está aprovado, que as pessoas com deficiências poderiam sair um pouco mais cedo, entrar um pouco mais tarde. Eu não sei todos os termos da lei, mas sim existe esse projeto de lei. Isso pode colaborar, né? Que poderia colaborar, né? Da pessoa sair uma hora mais cedo, talvez, né? Até pensando que a pessoa vai pegar transporte público, às vezes ajudaria. Ou que a pessoa tem uma dificuldade de locomoção até ela chegar à estação, ao ponto de ônibus, enfim. Mas ainda não está aprovado e a gente acaba caindo, às vezes, numa situação de que o próprio funcionário contratado com deficiência, ele fala, mas por eu ser deficiente, eu posso sair uma hora mais cedo. Só que a gente, como RH, ainda não tem, né, essa lei aprovada, então, assim, tem que ser a mesma carga horária que as outras pessoas, o mesmo benefício, o mesmo salário, né? Porque senão também gera motim. Ele sai mais cedo, eu não saio. Como não está na lei, a gente não tem como flexibilizar nesse sentido. Sabia que fazem 31 anos essa lei de cotas, não? Sabia. Você vê que fazem 31 anos e as empresas ainda batem cabeça com isso, né? Então, você vê, assim, eu me espantei quando eu vi esse tempo todo, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que essa lei não foi, nesses 31 anos, amplamente divulgada, né? Então, eu acho que agora a gente está falando mais claramente sobre isso, mas, assim, não era um assunto que estava em pauta em todos os lugares, né? Até o que a gente vê normalmente são as pessoas falando assim, nossa, mas antes a gente não via tantas pessoas com autismo, tantas pessoas com tal deficiência, mas, assim, será que a gente não via ou essas pessoas não estavam inseridas, né? Então, a lei de cota eu acho a mesma coisa, ela existe há 31 anos, sim, mas até que ponto era falado disso em todos os lugares? Num congresso de RH era falado, numa reunião de diretoria era falado, numa mesa de RH, numa empresa era falado sobre isso? Então, eu acho que era assim, ela existia, mas as pessoas iam, assim, deixando um pouquinho de lado até a situação apertar mesmo, porque não era amplamente divulgado. E hoje, né, com todas essas campanhas, né, e todos esses movimentos de inclusão social, isso é fundamental, né? Sim. É fundamental. Eu vi também que os dados aí do IBGE de 2020, o próprio governo, o próprio setor público tem muita dificuldade de contratação para preenchimento das cotas deles. Sim. Eu também me espantei, né, com esses números de que não é só o setor privado que tem sofrido, né, sofrido no sentido de trazer, de fazer a inclusão, de capacitar, mas o governo também tem tido bastante dificuldade de trazer fazer essa inclusão social, né? Sim, se você pegar, na verdade, até os dados de concurso público, né? O concurso público, eles abrem, né, vagas diversas e tem um percentual ali para pessoas com deficiências. Mesmo através de concurso, eles não conseguem preencher, né? Então, eu acho que isso é um indicador do quanto é difícil, né? O quanto esse cenário é desafiador.
E pensando em cargos públicos, né, em cargos mais administrativos relacionados até ao governo mesmo, eu acho que isso acaba caindo muito na barreira da educação. Então, assim, até que ponto essa pessoa teve ensino, né, e acesso à educação de qualidade para passar num concurso ou para ocupar determinados cargos, né? Porque a gente tem essa barreira hoje, né, da educação pública que não é ainda 100% inclusiva. Então, eu acho que é o primeiro problema, né, que faz com que as empresas lá na ponta, às vezes, tenham vaga, mas não tenham um profissional capacitado, né? A gente tem isso hoje em todas as instâncias, pessoa com deficiência, pessoas sem deficiência, a gente tem, né, diversas dificuldades com profissionais capacitados em determinadas áreas, né? E aí eu acho que com a barreira da deficiência, no sentido de que a pessoa não teve acesso à educação ao longo da vida, talvez por uma questão do ensino não ser inclusivo, acaba ficando essa pessoa mais difícil ainda de ser alocada em determinadas posições, né? Então, novamente, a gente fica com esse ciclo, assim, né? Que a gente fala que é um ciclo de dificuldade que ele não acaba, né? Às vezes você encontra a pessoa, mas aí a pessoa não tem requisitos técnicos para cumprir a vaga. Às vezes ela tem os requisitos técnicos e aí falta alguma adaptação no sentido de acessibilidade da empresa, né? Ou às vezes tem acessibilidade, aí a carga horária que a pessoa tem hoje, a disponibilidade para atuar, não é compatível com o que a empresa precisa. Então, assim, existe uma série aí de problemas que a gente vai enfrentando e eu não tenho dúvida que o governo deve enfrentar os mesmos problemas do setor privado, né? Você tem algum dado sobre a permanência, né? Quanto tempo ele fica no trabalho? Você tem algum dado com relação a isso? Eu tenho na GOCIL, né? Na GOCIL a gente tem uma rotatividade alta. Você tem rotatividade alta? A gente tem, porque assim, hoje o mercado está aquecido, né? Então a gente está voltando, né, com um volume de vagas, né? Pós-pandemia, né? Principalmente se a gente for olhar no setor de serviços, né? Serviços essenciais, né? Então limpeza é um serviço essencial. Não parou na pandemia, mas ainda assim as empresas conseguiram segurar mais assim o número de funcionários, porque tinha muita empresa que estava fechada, que estava atuando ali com 50% ou menos da capacidade. E agora está voltando tudo 100%. Então logo exige uma maior necessidade de contratação. Então, a gente contrata a pessoa, a gente faz todo um projeto para a inclusão, de fato, né, para essa pessoa se sentir incluída e ficar engajada junto com a empresa, mas a gente não consegue segurar as propostas dos concorrentes, né? Então, assim, às vezes tem uma outra vaga que, às vezes, até nos mesmos termos salariais, mas é mais próximo da casa da pessoa. Então, para a pessoa vai ser muito mais interessante, né? Pela qualidade de vida, trabalhar a 20, 30 minutos da sua casa do que a 1 hora e meia. Então, por mais que a gente contrate, a gente tem essa questão, assim, das pessoas acabarem pedindo demissão por outras propostas. Tem, sim, os casos das pessoas que não se adaptam, né? E assim, eu acho que rotatividade em prestação de serviço acaba sendo um número, né, geralmente é cerca de 3% de turnover dentro das companhias. E de pessoas com deficiências acaba sendo o mesmo número, né? É que como a gente tem uma massa menor, acaba parecendo que é um turnover maior, mas a gente enfrenta, na verdade, as mesmas dificuldades. E claro que a gente tem que fazer um trabalho diário, né? Que a gente fala com as pessoas que estão em volta de uma pessoa com deficiência, porque a pessoa entregou um atestado, né? A pessoa se ausentou do trabalho por uma questão de doença. Não necessariamente porque ela tem deficiência, porque todas as pessoas, em algum momento do contrato de trabalho, vão entregar um atestado, vão ter um afastamento por doença, que seja de 1 dia, 2, enfim. E aí acaba, às vezes, caindo no estigma, né? Mas, ele está entregando um atestado porque ele é deficiente, né? Então, a gente, como RH, tem esse trabalho, né? De não é porque é deficiente, porque é ser humano. Todo mundo pode ficar doente, entendeu? Então, é uma outra questão que a gente tem que ir trabalhando com as pessoas que estão em volta da pessoa com deficiência, né? Senão, a gente acaba meio que caindo, assim, na questão do preconceito mesmo. Fala assim, olha lá, contratou um deficiente, já está entregando o atestado, né? Tá, mas assim, outros tantos estão entregando também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Como é que você vê o futuro no setor de serviços com relação a preenchimento, né, dessas vagas que são
hoje de inclusão social definitivamente, né? Não é mais obrigação, mas sim de inclusão social. Você acha que o governo vai colaborar um pouco mais, ele vai flexibilizar mais? Você acha que Eu espero que sim. as empresas vão se adaptar cada vez mais a esse projeto, né, de inclusão social? Eu espero que sim. Na verdade, como é um movimento que está crescendo, a expectativa que eu tenho é que, assim, daqui a 5 anos, se a gente voltar a ter essa conversa, a gente já vai ter um cenário totalmente diferente. Então, assim, tanto no sentido de educação, as escolas estarem adaptadas para realmente trazer a educação básica para as pessoas terem a possibilidade de capacitação técnica, né? E as empresas em si com uma maior acessibilidade. Hoje eu acho que as empresas que estão se adaptando, né, no sentido de acessibilidade, política de inclusão e diversidade, elas estão olhando para o futuro, né? Porque é isso que o futuro reserva, né? Igual hoje são 46 milhões de pessoas com deficiência, né? A cada ano esse número vai aumentando. E essas pessoas têm que ser inseridas no mercado de trabalho, senão a gente acaba fazendo também uma exclusão, né, social da pessoa, né, no sentido de que a pessoa não vai ter acesso nem à parte financeira, não sei em relação a benefícios sociais, se a pessoa sempre consegue, em muitos casos não. Então, a gente acaba deixando a pessoa, se a gente não incluir como empresa, como sociedade, a gente vai acabar deixando essas pessoas à margem da sociedade, né? Que é péssimo. Então, a minha expectativa é que a gente consiga, né, todas as pessoas, né, tenham isso como um compromisso realmente de inclusão, né? Então, são pequenas ações de acessibilidade no dia a dia que a gente tem que fazer para conseguir realmente inserir todas as pessoas dentro do mercado de trabalho. Eu acho que falta conhecimento ainda, né, de todo mundo sobre o que é deficiência, o que pode ser feito, o que não pode. E aí isso é um outro trabalho, né, da gente, todo mundo se capacitando também, né, nós que somos pessoas sem deficiência, né, para se adaptar e conseguir receber o profissional, a pessoa, né. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, a segunda língua, todo mundo fala o inglês tem que ser a língua obrigatória, mas na verdade deveria ser Libras, né? Porque olha o tamanho da comunidade surda que a gente tem no Brasil. E quantas pessoas falam Libras? Assim, no Brasil já é bem deficiente em inglês, poucas pessoas falam inglês, né, fluentemente. Libras, então, piorou. Então, ao longo da vida, como essas pessoas estão se comunicando, né? Porque você não fala, você não escuta. Então, como que você se comunica, né? Então, não seria interessante se pensasse no futuro, talvez, ter uma proposta de inclusão de Libras dentro das escolas, do ciclo básico, né? Seria, assim, uma ação básica que eu acho que é um olhar para o futuro, né? Então, são coisas que eu gostaria que, assim, se eu fosse falar por mim, que fosse sendo colocada em pautas, né? Pensando no futuro do mercado de trabalho mesmo, né? Para as pessoas terem essa possibilidade de serem incluídas, né? Que realmente é o objetivo de todo mundo que trabalha hoje, acredito, no setor público e privado, no sentido de inclusão. Mas a gente precisa ter acesso a essas pessoas, né? E para isso eu acho que tem um passo antes, né? Que é realmente conseguir acessar essas pessoas. Você acha que elas não sei se a palavra correta é o preconceito, isso bloqueia, né, a vinda dela para o mercado de trabalho, não? Bloqueia no sentido de que quando a gente trabalha, principalmente no cenário de serviços, né? Muitas vezes, apesar do mercado estar aquecido, tem pessoas que são muito fiéis à empresa, precisam muito do emprego, obviamente, e aí as pessoas às vezes têm uma deficiência e ela mesmo omite da empresa com receio de que isso vá prejudicar ela de alguma forma. Então, assim, uma atividade que nós estamos fazendo agora, a gente sempre trabalha tentando fazer, a gente chama de censo, né, de diversidade e inclusão dentro da companhia, que é o quê? As pessoas se autodeclararem como deficiente, a gente depois validar se essas pessoas são mesmo, né? Porque a gente percebeu que a gente tem um público de pessoas com deficiência, né? Porque, como a gente falou, 46 milhões de pessoas com deficiência, não são todas que são as deficiências, vamos chamar assim, as deficiências clássicas que a gente tem no nosso imaginário. Um cadeirante, um deficiente visual. Às vezes são pequenas limitações ou pequenas deficiências que são imperceptíveis, se enquadra, e a própria pessoa não
se expõe como deficiente. Então, assim, a gente já teve um caso na Gocil de uma moça que ela andava com alguma dificuldade, a gente percebia, né? E a gente percebeu uma questão de mobilidade dela, e a gente teve que fazer um trabalho com a nossa área de assistência social para conversar com essa moça. Ela não se reconhecia como deficiente. Então, assim, foi um trabalho assim, de entender, que fala, olha, não é só a questão de cumprimento da cota da empresa, mas assim, você vai ter isenção de passagem, né, de transporte público, você tem isenção de impostos na compra de um veículo, 0. Então, assim, são outras, vamos chamar assim, de vantagens, né, que a pessoa pode ter sendo enquadrada como deficiente. E, assim, é importante que a pessoa se reconheça como deficiente, né? Assim, não, eu não sou, eu não quero ser, assim, não é uma condição que a gente tem que entender como algo negativo. É a condição da pessoa. Então, hoje em dia, eu vejo muito nisso. Assim, a gente tem, sim, a barreira do preconceito das pessoas que estão em volta, mas, às vezes, a própria pessoa... Porque, né, como a gente falou no começo da conversa, é um assunto que tem 31 anos a lei, mas relativamente novo, né? Que as pessoas estão com esse olhar, vamos dizer assim, de que a deficiência não é uma barreira, né? Que uma pessoa com deficiência consegue ter uma performance tão boa, igual ou melhor a de qualquer outra pessoa. Então, a própria pessoa tem que também entender, se enxergar, né? Se reconhecer como uma pessoa com deficiência para colocar isso em pauta. Assim, não, olha, eu faço parte de um grupo de pessoas com deficiência, então eu posso ser enquadrado pela cota. Tem pessoas que ainda realmente não se enxergam com deficiência, se enxergam, se omitem por receio, né? Então a gente enfrenta pessoas que às vezes acham que vai ficar com uma marca na carteira de trabalho, né? Escrito lá PCD. A gente fala, não tem nada a ver, né? Não sai em lugar nenhum, né? Na carteira de trabalho, não sai no registro, né? Você não é obrigado a falar, mas, assim, para a empresa é importante por conta das cotas. Então, todos os dias a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Para também as pessoas se colocarem, olha, eu sou deficiente, não posso ser inclusa na cota? Não pode, ajuda a empresa, né? E como a gente falou, a gente tenta mostrar ao lado para a pessoa também que ela tem algumas vantagens, né? De passagem, descontos, né, e outras questões relacionadas à deficiência dela. Então, não é só para cumprir cota, né? Ela tem os direitos dela também, entendeu? Muito legal. É um assunto bastante interessante, né? A gente abordar essa dificuldade toda, né? Não só do setor, mas de uma maneira geral, né? Os contratantes também sofrem a mesma dificuldade, os índices do governo também são extremamente baixos, né? Bom, eu acho que o recado está dado, Juliana. Muito legal, assim, um papo muito agradável. A gente tem que agradecer a você aí por ter vindo, né, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, agradecer a você pela vinda, por esse papo. Informar aí que a gente, a Abralimp também vem trabalhando bastante forte nesse assunto, né, junto com os sindicatos, com os associados que têm a mesma dificuldade. E agradeço, né, mais uma vez, e as suas considerações finais. Gostaria que você colocasse para nós agora. Bom, agradecer primeiramente, né, em nome da Gocil. Gostaria de lembrar a importância, né, desse tipo de diálogo, né, principalmente, né, num canal, né, como a Abralimp, que a gente consegue realmente atingir várias pessoas do setor. Então é muito importante que a gente tenha essa possibilidade desse bate-papo, né? Hoje a gente tem esse desafio, né, de pessoas com deficiência, né, de inclusão dentro do mercado de trabalho. Mas, como eu falei, né, ao longo desse nosso bate-papo, assim, um passo para o futuro. Então, a intenção realmente é que a gente consiga, né, incluir isso como uma rotina. É a minha expectativa como RH, que as empresas consigam ter esse olhar e esse viés, né, da inclusão da pessoa com deficiência, e que a gente consiga, né, como eu falei, atingir os objetivos da empresa com um profissional com deficiência sendo incluído, né, sendo capacitado, que é realmente uma expectativa que eu tenho ao longo do tempo.
tá bom? A alta direção também faz parte desse processo. Faz parte. A gente tem um comitê de diversidade, né, hoje, que o próprio CEO, nossos diretores participam, e é onde a gente apresenta todas as pautas, né, de inclusão e diversidade. Então, assim, é um engajamento da companhia como um todo, né? O que eu acho excepcional, porque realmente é um momento que a gente está de futuro mesmo. Então, é um olhar para o futuro, né? E esse tipo de bate-papo, esse tipo de possibilidade, essa divulgação, né? Que é como eu falo, né? A gente sempre tem vagas para as pessoas com deficiência. Às vezes uma pessoa ouvindo o podcast, você fala, poxa, eu vou mandar o currículo lá para a Gocil. Então, eu fico feliz, sabe? Então, é um momento que eu acho que a gente tem sim que se divulgar, falar sobre essa pauta e falar o quanto estamos engajados nesse assunto. Então, eu agradeço muito vocês terem me convidado para esse bate-papo. Muito legal. Conversei com Juliana Godoy, ela é psicóloga, uma vasta experiência aí na área de recursos humanos. Em nome da Abralimp, agradeço aí a audiência. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada.